turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aula de História e Geografia? Vamos relembrar um pouquinho dos conteúdos anteriores? Então, olha só, nós estudamos os quarteirões, como são formados os quarteirões. Depois nós estudamos os bairros, como são formados os bairros. Nós fizemos uma pesquisa, conversamos bastante sobre o bairro da nossa escola, né, onde ele se localiza, o tempo, o que tem lá. Nós estudamos os tipos de bairros, residencial, comercial, industrial. E agora nós vamos estudar o espaço urbano. Então, ó, vamos pensar como um quebra-cabeça. Quarteirão é formado por um conjunto de casas. Bairros, formado por um conjunto de quarteirões. A cidade, formado por um conjunto de bairros, tá? Então, olha só. Quando eu falo em espaço urbano, eu vou falar sobre uma cidade. Urbano é cidade, ok? E é esse o nosso tema de hoje, tá? Vamos lá para a página 129, o espaço urbano, colocar a data. Hoje é dia 19 de junho, né? Sexta-feira. Vamos lá. 19/6/2020. Sexta-feira, página 219. Vamos fazer a leitura aí. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui durante a aula, mas eu vou pedir para vocês também, após assistir a aula, que refaçam a leitura, tá? Ou seja, faça a leitura novamente desse conteúdo que tem bastante informação para a gente discutir na nossa aula online, ok? Vamos lá. Neste módulo, você vai estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade, e suas paisagens, formadas por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairro. Então, eu tenho aí a primeira imagem da cidade de Cláudio Tosi, 1984. É uma pintura, tá? É uma obra de uma cidade, né? Aqui a gente observa que tem muitos prédios, né? A segunda imagem é Brincadeira de Roda, de Araci, de 2012. Também é uma paisagem, também é uma cidade, porém é uma cidade que tem áreas verdes, né? Tem as construções, as casas, mas também ao fundo existe uma área verde, uma paisagem natural, e as crianças estão brincando, né, na rua. Trocar ideias. Estas imagens mostram paisagens de cidades. Que diferenças você percebe ao observá-las? Então, olha só, presta muita atenção na primeira imagem e presta muita atenção na segunda imagem. Qual que é a diferença? O que tem entre elas? O que tem de semelhança ou se não tem semelhança? Observe detalhadamente. Vamos para a página 130. As cidades brasileiras. Vamos fazer a leitura e observar as imagens. O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escolas. Então, olha só, o conjunto de bairro de uma cidade é a zona urbana. Nós estamos falando de zona urbana, de espaço urbano, nós estamos falando da cidade. Tem uma imagem bem grandona aí, né? Da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2011. Observe bastante, detalhadamente, o que tem nessa imagem. Olha só essa cidade, as construções, as ruas, as pessoas, os transportes, a iluminação. Perceba, na zona urbana as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nas escolas e nos hospitais, e compram o que necessitam em lojas, como nós fazemos, né? Trabalhamos na cidade, né? E utilizamos do comércio para a gente comprar o que a gente necessita.
Você já pensou em como são as cidades brasileiras? Embora muitas tenham características semelhantes, como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais. Cada uma tem a própria paisagem. Olha, vamos observar assim. Todas as cidades têm ruas, praças, lojas, comércios, indústrias, né? E assim por diante. Mas a paisagem da cidade é diferente. A paisagem da cidade, por exemplo, a nossa cidade de Piedade, ela tem uma paisagem natural muito grande, né? Ela tem uma área verde muito grande, tem muitas árvores, muitos sítios. Na nossa cidade tem cachoeira, né? Em outras cidades pode ser que não tenha, que a maioria do espaço seja construções da própria cidade. Não tem muita área verde. Então, cada cidade tem a sua paisagem, tá? Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe sua paisagem. Ruas, pessoas, casas, vegetação, rios e serras. Também os cheiros, os sons e o movimento fazem parte dela. Olha só, se eu for fazer uma observação pensando na nossa cidade, Piedade, com a cidade de Porto Alegre da imagem da nossa apostila. É igual? Tem alguma coisa de semelhante? Nossa cidade é movimentada desse jeito? Tem uns prédios, umas construções dessa forma? Qual é a paisagem da nossa cidade? Que paisagem você conhece de outras cidades que você já visitou, já tenham ido por algum motivo? Então, tudo que a gente olha, tudo que a gente observa, o espaço em que a gente está é uma paisagem. Por isso, as cidades têm paisagens diferentes, tá? Ah, tem rua? Sim. Tem poste de iluminação? Sim. Tem pessoas, transporte, mas a parte da paisagem, o que eu estou visualizando é diferente de outra cidade. Alguma coisa a gente fala assim, nossa, essa cidade é parecida com aquela outra cidade. É parecida, mas tem alguma coisa de diferente. Página 131, coloque a data. Continuamos a leitura. Há cidades localizadas em serras que são cheias de subidas e descidas, como Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Outras cidades são planas, como Brasília, a capital do Brasil. Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país, distantes do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Há cidades muito próximas a florestas, como Manaus, no Amazonas, e cidades no meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. Então, olha só, aqui ele mostra que existem várias cidades. O que é uma cidade de serra? Tem muita subida e descida, né? Ela faz assim, ó, sobe e desce, né? Uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Cidade plana é uma cidade que é tudo reto, todas as ruas são retinhas, não tem subida. Nossa cidade é uma cidade de serra, ela tem subida e descida. E tem as cidades que ficam beira-mar, né? Próximas ao mar. E tem cidades que ficam em florestas, né? Perto de florestas. Então aqui, olha só, nessa imagem nós temos o mapa do Brasil. E aí, cada imagem, a sua localização no mapa. Então tem lá a primeira imagem de Manaus. Olha, Manaus tem muita floresta. Olha só a parte da área verde de Manaus. Já Natal, olha só, ele é rodeado por águas. Tá vendo? Natal fica à beira-mar. Ó, a cidade é próxima do mar. Manari, em Pernambuco, olha só, é tudo seco, é um sertão. Não tem área verde quase, né? Algumas arvorezinhas. É bem seco ali. Cuiabá. Cuiabá, olha só, é uma cidade praticamente só tem construções, algumas áreas verdes, né?
fica no interior. Olha aqui embaixo, Brasília. Brasília é uma cidade plana, né? Uma cidade que não tem subida e descida, ela é reta. E Poços de Caldas, que fica na serra, tá vendo? Tem até uma montanha aí, olha, próximo. Então é uma cidade de serra, ela tem subidas e descidas. Para que tudo isso? Para a gente observar que as cidades são diferentes e que as paisagens são diferentes. O que eu estou visualizando, o que eu estou vendo é diferente. Eu consigo identificar as diferenças de uma cidade para outra, tá? Página 132, vamos lá, coloque a data. As cidades segundo sua formação. Assim como os bairros, as cidades também podem se transformar espontaneamente. Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que se formou a grande parte das cidades do Brasil. No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construções encomendados pelo governo. A maior parte delas foi criada para ser a capital do seu estado. Teresina, capital do Piauí, Aracaju, capital de Sergipe, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás e Palmas, capital do Tocantins. Essas são chamadas de cidades planejadas. Então, a gente já falou sobre isso quando a gente estudou os bairros, que a gente contou como que as cidades são formadas, né? São as cidades que são formadas espontaneamente, as cidades planejadas, né? Que são pensadas em projetos para serem construídas, né? Que tem os bairros populares. Então, a gente estudou isso na formação dos bairros. E as cidades, assim, também tá? Então, existem as cidades que são formadas espontaneamente. Vai construindo bairros e bairros e bairros até se formar uma cidade. De forma planejada, ou seja, foi tudo pensado, existia um projeto para ser construída aquela cidade. Então, eu já sabia que ali ia ser uma cidade, né? Seria uma cidade. Diferente da forma espontânea, que vai se construindo os bairros e se formando até que aquele conjunto de bairros vire uma cidade pequena e vão se evoluindo, tá? Novamente, aqui a gente tem um mapa do Brasil com as imagens de Goiânia, de Belo Horizonte, de Aracaju, de Teresina e de Palmas, as cidades citadas, para vocês observarem as imagens e observar a paisagem e as diferenças e semelhanças de cada uma delas. Página 133. Coloquem a data. Você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? É Brasília, a capital federal do Brasil. A construção de Brasília. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Olha só, nós temos a imagem aí de Brasília no projeto, né, no desenho, para ver como que ela seria, né, como que ela seria construída. Então, ela foi desenhada no formato de um avião, por isso ela não tem subidas e descidas. Então, a cidade vista de cima, ela tem o formato de um avião porque ela foi planejada assim, ela foi desenhada desta forma, né? Porque o presidente Juscelino Kubitschek, ele encomendou esse projeto com essa estrutura, com esse formato, tá? E aí,
embaixo tem a Catedral Metropolitana de Brasília, o Distrito Federal, que é bastante conhecido, né? Lá em Brasília e no mundo também. Então vamos lá. Página 134. Tem uma atividade. Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Zona urbana. Eu estou dizendo cidade. Eu me refiro à cidade. Espaço urbano é o espaço dessa cidade. É a paisagem dessas cidades. Todas as cidades são iguais? Não. As cidades não são iguais. Alguma coisa elas têm de diferentes, tá? Então a gente precisa observar muito uma cidade e outra para descobrir a sua diferença ou até mesmo alguma coisa sobre sua semelhança. Existem as cidades que foram construídas à beira-mar, próximas às praias, cidades nas serras, que tem subida e descida, cidades próximas à floresta, cidades no sertão, que é seca, né? Tem pouca área verde. Existem as cidades planejadas, aqui no caso de Brasília, que a gente acabou de ver, que foi um projeto desenhado e construído, que se formou Brasília, e as cidades construídas espontaneamente, que são as formações de bairros que vão se acontecendo, se construindo até se formar uma cidade. No caso da nossa cidade de Piedade, foi mais ou menos assim. Foram chegando pessoas, foram construindo suas aldeias, próximo ao rio Pirapora. Depois dessas aldeias foram se formando os bairros, foram formando bairro junto de bairros, outras pessoas foram chegando até que se denominou e se formou a cidade de Piedade. Então, nossa cidade, ela foi construída espontaneamente. Ninguém desenhou Piedade num papel e disse, olha, o projeto para ser construída Piedade. Não, foi construída espontaneamente, as pessoas foram chegando, foram construindo as suas casas e assim se deu a nossa cidade. Diferente de Brasília, que a gente acabou de fazer a leitura, ok? Então, espaço urbano, eu preciso identificar as paisagens, o que tem nela, tá? Vamos para a atividade. Coloca a data na 134. 1. O que caracteriza a paisagem da zona urbana? O que tem numa paisagem da zona urbana? Paisagem é o espaço que eu estou visualizando, o que eu estou vendo, né? O que tem nesse espaço? O que tem nessa paisagem? O que eu consigo enxergar numa paisagem da zona urbana? Lembrando que a zona urbana é a cidade, tá? Para você fazer essa tarefa da número 1, você pode retomar o conteúdo, observar as imagens que tem na apostila, observar, pensar sobre a sua cidade, tá? E escreva aqui o que caracteriza a paisagem, o que eu olho e falo assim, a paisagem da cidade é essa, é assim, tá? Presta atenção. Essa número 1 vai precisar muito da sua observação e da sua atenção, tá bom? Número 2. Observe as imagens e responda as questões. Tem aí 4 imagens, né? 1, 2, 3 e 4. A. Qual delas representa uma paisagem urbana? Justifique sua resposta. Então, olha só, qual dessas imagens aqui, a 1, a 2, a 3 e a 4, representa a paisagem urbana? Qual delas? O que é justificar a resposta? É dizer o porquê que você acha que o desenho de número tal é a paisagem urbana, tá? B. Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Que título você daria a ela? Então, você vai observar essas 4 imagens atentamente, tá? Com detalhes. É como se ela fosse uma historinha que estivesse acontecendo até a sua última formação. E aí você vai pensar em um título para essa história que você imaginou, observando essas 4 imagens, ok?
nós vamos discutir, trocar ideias sobre o espaço urbano, sobre as paisagens das cidades em aula ao vivo, tá? Na plataforma do Plural. Realizem essa tarefa para a gente corrigir. Se você tiver dúvida, mande para mim a sua dúvida pelo WhatsApp que eu te respondo, tá bom? Então, até mais na nossa aula ao vivo. Um grande beijo e até!